Fala galera, estamos aqui para mais um Nexus Podcast, o nosso 7º episódio, e hoje nós estamos com uma pessoa direto de São Paulo aqui com a gente na Bahia, Bruna Garcia. Ela é apaixonada por empreendedorismo, é CEO e fundadora da Mega Luz Negócios, empresa especializada em gestão estratégica e desenvolvimento de pessoas. Ela é coautora do best-seller Comunicação Assertiva, criadora do Método PAX, Programa de Alta Performance para Corretores de Seguros, conselheira de empresas com foco em desenvolvimento de times de alta performance. Seu trabalho alia técnicas de desenvolvimento humano, fenomenologia, quero saber um pouquinho mais sobre isso, ferramentas de administração e inovação com recursos adquiridos ao longo de mais de 20 anos de experiências com a missão de ajudar pessoas e empresas na transformação de seus resultados. E a gente vai falar aqui hoje sobre propósito e mercado de trabalho. Primeiramente, seja muito bem-vinda, Bruna. Muito obrigado pela sua presença aqui. E eu já quero começar querendo entender um pouquinho mais sobre esse trabalho seu, que alia aí várias técnicas diferentes, né? Desenvolvimento humano, fenomenologia, me diz um pouquinho mais sobre isso, administração, inovação, tudo isso para transformar o resultado das pessoas que trabalham nas empresas, é isso? Sim, eu comecei com administração, né? A administração é a minha base, eu sou uma apaixonada por empresas e fui descobrindo a paixão por pessoas, que é o principal ativo de uma empresa, ao longo do tempo. Então, desde a minha primeira graduação, assim, eu estudei pra caramba, principalmente a parte de desenvolvimento de pessoas. Por conta desse intuito, esse trabalho que eu faço de trabalhar times de alta performance, a gente tem que entender muito bem do ser humano. Tanto é que eu não fui para uma linha de psicologia, né? Eu tenho 32 certificações, nenhuma, não sou psicóloga. Eu sou master em programação neurolinguística, aí tem intracoach, analista comportamental, a gente entra em constelação, né? Um pouquinho de fenomenologia e vários outros tipos de técnicas para que a gente consiga conhecer melhor o indivíduo, como ele funciona, para trazer por que ele tem aquele tipo de comportamento. Porque fazendo um caminho reverso, comportamento, ele é um reflexo do sentimento, que é um reflexo da emoção, que é um reflexo normalmente do pensamento e alguns outros gatilhos. Então, entender isso, a gente descobre formas de, mudando de alguma forma o que a pessoa vê, pensa e sente, ela ressignifica o pensamento e o processo contrário, que no final muda o comportamento. Legal. Então eu fui buscando, fonte, e aí é onde eu caí aí tem essa parte de fenomenologia, é um pouco de psicologia, estuda isso, mas a área que eu estou, inclusive, me especializando mais é a parte de sistemas organizacionais, que tem um pedacinho de constelação familiares, não sei se você já ouviu falar sobre esse tema. Já ouvi falar, mas não conheço muito. E aí eu passei por um processo difícil, a técnica me ajudou muito, é uma técnica terapêutica, então eu também me formei como terapeuta em parte do processo, e aí eu percebi que dentro... Porque o que ela traz? Como é que funcionam os sistemas familiares? Então, existem sistemas, você vai perceber que tem muita coisa que se repete nas famílias. Sim. Às vezes, o vô era alcoólatra, aí o filho desse vô vira alcoólatra, e aí depois o filho do filho alcoólatra. Você percebe que existem alguns padrões, muitas Sim. vezes, em famílias, né? Bons, né? Ou ruins. Aqui eu dei um exemplo, mas poderia ser o contrário também. Família de empreendedores. Você percebe que a família de médicos, de advogados. Por que isso acontece? Então, existe um sistema por trás disso, de uma ordem que a gente chama de campo morfogenético e campo morfológico, que fazem parte do inconsciente coletivo familiar. Trazendo isso para as organizações, eu entendi que as organizações também atuam como sistemas. E aí, aquele sistema criado... Porque o que é sistema? Todo grupo. Né? Todo Sim. grupo com várias pessoas forma ali um sistema, forma uma cultura, né? E aí, através disso, a gente descobre que as empresas também têm os seus padrões e a gente vai entrar em algumas leis que regem tudo isso, que é a lei do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio de troca. Então, resumo, seria basicamente isso. Legal, aí já tenho algumas questões aqui para debater contigo. Primeiro, você falou de sistemas, né? Então, ali você tem o sistema familiar, você tem o sistema dentro daquela organização, empresa,
e a pessoa vai participar de outros sistemas também na vida dela. Ali o grupo de amigos, às vezes a igreja, o esporte e etc. E quando a gente fala em mercado de trabalho, todos esses outros sistemas vão impactar ali. Então, como lidar, a gente como empresa, como lidar com essa questão de que cada colaborador vem de diversos sistemas diferentes e a gente tem que unificar isso para gerar um resultado melhor. Onde que entra aí o seu trabalho nisso? É exatamente isso de, poxa, eu tenho 100 pessoas aqui trabalhando, 100 pessoas que vieram de famílias diferentes, com culturas diferentes, com crenças diferentes, e eu tenho que alinhar tudo isso para um resultado melhor dentro da empresa. É mais ou menos isso? Dependendo do ponto de vista, a gente pode separar, mas assim, para trazer um pouco mais de clareza para você. As pessoas participam de vários sistemas e ela tem uma cultura que ela estava inserida. O ambiente, ele molda, né? Eu acho de todos os pontos de desenvolvimento de um ser humano, o ambiente é o que mais molda o comportamento que ele vai ter, né? Então, eu quero fazer dieta, mas eu tô convivendo com um monte de gente que come pizza todo dia e eu quero fazer dieta, eu vou ter dificuldade, vai ter uma hora, vai ser muito mais fácil eu conviver com pessoas que também querem fazer dieta, né? E quem não quer fazer dieta tá no meio de pessoas que são o oposto, a gente acaba se adaptando. Então, quando a gente traz para o ambiente corporativo, eu vou entrar num conceito de diretrizes estratégicas do negócio, né? Toda empresa, para começar, para fazer um planejamento estratégico, até para entender qual é a identidade dela, existe uma identidade empresarial, a gente vai passar por missão, visão, valores. Sim. Missão, para que ela existe, visão, onde ela quer chegar, né, a longo prazo, e valores, tudo aquilo que é inadmissível e inegociável. Tudo isso está linkado a crenças e valores. As pessoas matam e morrem por aquilo que elas acreditam. Sim. Então, é tudo crença. A gente não está falando de religião, a gente está falando do que a pessoa realmente acredita. Valor impulsiona, motiva, porque é aquilo que ela valoriza. Um empreendedor, quando ele abre um negócio, ele abre com base nas suas próprias crenças e nos seus próprios valores, porque aquilo é tão forte, ele quer, de alguma forma, provocar aquela mudança que ele busca no mundo. Só que ele percebe que ele não consegue fazer isso sozinho, ele começa a precisar de pessoas. Ele precisa contratar. Agora, olha só, vem fazer parte desse sistema. Só que o meu sistema funciona com as minhas crenças e com os meus valores, com o que eu acredito. E aí eu vou trazer uma pessoa que pensa como eu, legal. E aí eu vou trazer uma pessoa que não pensa como eu, que é o oposto das crenças e os valores. E aí que a gente começa, de repente, a ter alguns conflitos. Porque quando a gente fala de um profissional que vai gerar resultado para uma empresa, a gente fala muito sobre competências, né? Hoje a gente fala de hard skills, soft skills, que são competências comportamentais, competências técnicas, experiência, perfil comportamental. Tudo isso é importante, mas não é só isso. A gente também tem que passar pelo fit cultural, que é o sistema que a pessoa faz parte, a cultura e a forma como ela pensa. Porque se as pessoas matam e morrem por aquilo que elas acreditam, agora imagina um pensamento desse empreendedor que começou um negócio que é extremista para uma situação, e ele traz uma pessoa que é extremista para o contrário daquela situação. O negócio não vai, o casamento não dura. Tanto é que casamento acaba, o casamento mesmo, relação conjugal, termina quando as crenças e os valores daquelas pessoas normalmente eles não estão mais olhando, o jugo está desigual, não estão mais olhando para a mesma direção. Então, tudo isso passa pelas crenças e pelos valores, é uma parte importante que as pessoas normalmente negligenciam. Eu sou super a favor de fazer processos seletivos por valores, né? Então, além de tudo que eu falei, competência, né, experiência, perfil comportamental também, em cima de crenças e valores, perguntando para a pessoa o que ela acredita. Só que quando eu falo de sistemas, existe um inconsciente, porque crenças e valores é consciente. Se eu te Érico, o que você acredita? O que você valoriza muito? Você vai saber me dizer. Sim. Mas existem coisas que você valoriza, que você acredita, nem você sabe. Você descobre por conta do teu comportamento. Por isso que às vezes a gente quer muitas vezes uma coisa, e quando chega naquele momento crucial que você precisa ter aquele comportamento, a gente tem outro completamente diferente e fala, puta, que merda que eu fiz. Porque o inconsciente, ele te levou para uma situação. Então, existe também um inconsciente. E aí é bem complexo, aí tudo que a gente está falando. É interessante isso, porque enquanto você estava falando aí, me veio à mente um valor que algumas pessoas têm, e se uma empresa tiver e alguém entrar com um valor diferente, ela vai se sentir muito mal, que é o valor da liberdade. Por exemplo,
Vou usar isso aí no conceito de casal para a gente entender melhor, mas depois a gente leva para a questão corporativa. Se você tem num casal uma pessoa que valoriza extremamente a liberdade, e você tem uma pessoa que valoriza extremamente o pé no chão ali, o seguro, você vai ter uma pessoa Controle. que quer viver no mundo, quer estar viajando o tempo todo, quer viver experiências, por exemplo. Eu vou viajar para a Europa no mochilão, que eu não sei onde eu vou ficar, e nós vamos. E aí você tem a outra, que quer a viagem organizada, com os horários para tudo, com todas as reservas feitas e etc. Por quê? Porque essa valoriza o que é seguro e a outra valoriza uma liberdade existencial, vamos dizer assim. Na empresa seria mais ou menos isso, né? Então você tem uma empresa ali que o cara é extremamente inovador. E aí você contrata um colaborador que o cara tem a capacidade técnica, tem tudo que você precisa num colaborador. Mas ele acredita que as coisas têm que ser feitas de uma maneira bem devagar. Enquanto a empresa está indo a 1000 por hora, aquele cara acredita que é no passo a passo, testando 50 mil vezes para depois ir para o mercado. É uma visão que algumas empresas têm também, mas é diferente de uma empresa, por exemplo, igual uma Apple da vida, que quer fazer o negócio acontecer e quer trazer inovação para o mundo. Então, esse conflito é o que acontece na maioria das empresas, ou a maioria das empresas já contrata pessoas que acreditam naquilo que a empresa acredita? Eu acho que a maior parte das empresas nem sabe do que a gente está falando aqui. Os RHs não estão preparados para isso. As pessoas hoje que fazem parte, são responsáveis por processo seletivo, eles contratam olhando o currículo e capacidade técnica. A pessoa é bem apresentável na entrevista, falou bem, vou contratar. E se esquece de avaliar valores, perfil comportamental e competências comportamentais. Ainda assim, tem um estudo que chama Régua de Smith, que ele diz que o índice máximo de assertividade de um processo seletivo é de 65% para 100%. Pensa, você avaliando todas essas questões. Quer dizer então, imagina... que 35% do meu time, uma hora ou outra vai sair porque ele não tem fit com a empresa. Eu acho que acho que as empresas nem sabem, nem pensam nisso, né? Você vai perceber os processos muito bem definidos e estabelecidos em multinacionais, empresas que realmente já chegaram a esse nível de mentalidade, porque passa a ser, não tem saída, né? Passa a ser uma necessidade, que tem muita gente envolvida e você precisa, de alguma forma, trabalhar concentrado, com o olhar voltado para as pessoas. A gente vai perceber isso muito mais numa empresa que tem um crescimento, uma mentalidade maior. Uma mentalidade maior, não, acho que essa não é uma palavra. Uma mentalidade mais abrangente em relação à visão de negócio, né, pelo momento que está vivendo, do que comparado a, de repente, o pequeno e o médio que está começando agora, que, na verdade, porque a gente é tanto assunto, porque assim, a gente vai entrar também no que eu falo do processo de fases do negócio. Sim. Então, uma empresa, ela começa na primeira fase, que é a fase de sobrevivência. Como é que na fase de sobrevivência eu vou ficar colocando energia em gente? Não, tá errado. Faturar para poder Fase crescer, para estruturar. sobrevivência, quem tá começando juntou dinheiro em caixa. Então, quem tá nessa fase não vai. Por isso que eu falo de multinacionais ou empresas que têm já a mentalidade, já passou pelo processo de fase de maturação da empresa. Porque quem tá na fase de sobrevivência, energia onde? Dinheiro e caixa. Dinheiro e caixa, operação. Passou da fase, vai para a fase 2, pessoas. Opa, tá dando certo, tô vendendo muito, tô conseguindo guardar dinheiro, já posso contratar porque o meu dia não tá mais rendendo, eu tô perdendo em qualidade. Aí você vai para a fase 2, que é foco em pessoas. Depois, fase 3, começa a ter tanta gente que fica desorganizado. Aí Sim. Tá 2, 3 pessoas fazendo a mesma coisa. Então, a gente precisa da fase 3, que é a organização. Para chegar na fase 4, que é chegar ali na excelência. E aí, os sócios começar aos poucos ir para o estratégico, para ter mais lucro e liberdade, gerenciando uma engrenagem que funciona sozinha. Então, existem todas essas etapas. Quem vai olhar para as pessoas é a partir da fase 2, que é quando você precisa contratar, a organizar. A partir da fase 2, você já pode começar a colocar mais energia em pessoas. Então, voltando, quando eu falo da mentalidade, é de quem já passou da mentalidade da fase 2 para frente e sabe, em relação a essas dores, já sofreu muito na prática, com contratação errada, com alguém que fez alguma coisa errada. Poxa, todo mundo que eu contrato chega aqui, a rotatividade é alta, as pessoas não conseguem se enquadrar ao que a gente coloca como processos e etc. E não estão entendendo o porquê disso. Seria mais ou menos isso. Eu falo, por que a pessoa não está fazendo? Porque ela não tem consciência, a consciência é o primeiro passo para a mudança.
Só que muitas vezes ela não tem consciência porque não ficou claro, faltou clareza em mostrar, porque essa responsabilidade é da liderança, em mostrar o papel para aquele indivíduo. Mas muitas vezes a pessoa também não tá alinhada, ela não acredita naquilo, então ela vai continuar fazendo do jeito dela. Eu acrescentaria isso nos processos. E quando a gente fala dos sistemas, todo sistema ele é regido por as 3 leis que eu falei inicialmente, que é a lei da hierarquia. Então, existe sim uma hierarquia. E quando a gente estuda sistemas, essa hierarquia tem a ver com quem chegou primeiro. Não tem a ver com função, com cargo. É que, sistematicamente, quem veio primeiro, ele construiu mais. Então, quem vem depois tem que ter mais gratidão por essa pessoa. Porque foi através dela que foi possível as próximas estarem chegando. Sim. E depois existe um peso que é a competência. Quem vem depois, mas é mais competente do que quem chegou primeiro, aí o sistema dá uma equilibrada para olhar para essa pessoa também. Mas sempre quem chegou antes. Sim, fulano é mais velho, fulano é mais competente. Então, esses vão estar mais ou menos equilibrados. Aí equilibra, por competência. Agora, o cara que é mais novo já não se destaca tanto. Ferrou, esquece. A hierarquia sempre vai pesar. Por isso sempre tem, quase toda empresa, principalmente as maiores, sempre tem aquele colaborador que é mais velho lá. E que todo mundo vê que já não tá dando muita coisa, mas continua ali meio que encostado. Ele tem o grau dele de importância e construção para aquele... O negócio só foi possível e chegou onde chegou porque, de alguma forma, ele estava ali. Então, a gente tem que olhar isso por muito gratidão. Mesmo que ele não se atualizou, mesmo que ele ele ainda tá repetindo as mesmas coisas que trouxe a empresa até aqui, mas não são as mesmas coisas que vai levar a empresa para frente. Ele ainda tá ali. Só que tudo que a gente tá falando aqui é inconsciente. Sim. Porque, no fim, por que ninguém faz nada? Poxa, o cara não tá mais produzindo, ninguém tá vendo. Tá, mas inconscientemente existe algo que faz com que ninguém tome uma posição. Embora. Isso. Mas existem ciclos. Aí vem a consciência, né? Quando você tem consciência disso também que existem ciclos, às vezes o ciclo daquela pessoa acabou. Tem muito também do direcionamento daquela empresa, do tempo. Por isso que a gente tem que ter que ser grato, né, pelo que a pessoa construiu e cada um começar a viver. Mas começar a viver de acordo com o teu momento de vida, né? Tem um pouco disso também. Mas, primeiro, então, é a hierarquia. Na verdade, a primeira seria o pertencimento. Mas não tem uma ordem. Aqui eu vou falar. A primeira que eu falei foi a hierarquia. A segunda é pertencimento. Se você não se sente pertencido, você se sente o peixinho fora d'água. E aí você acaba saindo, acaba não ficando ou fazendo parte de algo que você não se sente parte. É aquela pessoa que tá ali para receber o salário no fim do mês e só. E isso tem a ver com as crenças e os valores. A gente está pertencido ou a gente está... Porque as crenças e os valores tá olhando para um objetivo em comum, para o mesmo propósito. Olha só, que é o tema do que a gente está conversando aqui. A empresa, ela existe por um propósito. Diretrizes estratégicas, propósito. Ela tem aquele propósito. Se você traz pessoas que não estão olhando para o mesmo propósito, não vai dar certo. Para fazer parte daquele sistema, todos precisam estar olhando para o mesmo propósito. Apesar de serem diferentes, porque é importante ter gente diferente. Já pensou se a gente só contrata gente igual, né, que faz a mesma coisa bem? Não, essa diversidade complementa as competências uns dos outros. Inovação não acontece se as pessoas todas forem iguais. O processo, por exemplo, de inovação, tem uma ferramenta, Design Thinking. Sim. Ele pensamento divergente. Quanto mais diferente, idades diferentes, sexos diferentes, melhor para a gente poder ter uma diversidade de pensamento. Mas seria o seguinte, então. No ponto do propósito, todos têm que Mas estar alinhados. Mas o propósito tem que ser o mesmo. O como eu faço é legal ser diferente. É mais ou menos assim. Eu vou trazer um exemplo muito louco aqui. Você gosta de jogar futebol, então você tem ali algo relacionado a futebol em comum com muita gente. Mas, por outro lado, tem alguns que, além de jogar futebol, é roqueiro. Outro já é do samba. Outro já tem uma é bem heterogêneo em outros sentidos, mas o futebol une essas pessoas. Então seria mais ou menos isso. O propósito une essas pessoas, mesmo que em outras questões essas pessoas são totalmente diferentes. Perfeito. São religiões diferentes, moram em bairros diferentes, acreditam em coisas diferentes, são de classes sociais completamente diferentes. Mas o propósito é tão forte que une elas independente das outras coisas. Quer ver um exemplo lindo? Igreja. É o único lugar onde você tem o dono, o bilionário que é dono, ali junto com a pessoa que mora na comunidade
com 5 metros, com 30 pessoas, no beco de um rio, e tá todo mundo ali convivendo. Os filhos estão juntos no Ministério Infantil. Eu falei futebol porque no futebol é engraçado que, assim, faz o gol ali, você tá abraçando gente que você nunca viu na vida. Você tá ali no meio de... Igual quem vai em estádio, né? Esses dias eu tava em São Paulo, lá no estádio para um jogo do Palmeiras. Bicho, eu não conhecia ninguém. Tava eu e um amigo meu, os outros foram para outras partes do estádio, aí ficou eu e um amigo meu, e assim, tinha 60 mil pessoas no estádio. Quando a gente fez o gol, a gente saiu pulando, abraçando todo mundo e tal, porque tem ali o Palmeiras, que é a crença que a gente compartilha, né, vamos dizer assim, o propósito nosso ali é que o Palmeiras vencesse. Então todo mundo fazia parte da mesma coisa, mas ali tem, às vezes eu que sou empresário, às vezes tem outra pessoa que é, sei lá, estilista, tem outra pessoa que trabalha... Conferencista, estoquista, eu quis dizer, enfim. Isso, então assim, naquela hora nada disso importa, só importa o propósito que a gente estava ali. Na empresa seria mais ou menos isso. É a mesma coisa, inclusive futebol é paixão nacional, então vamos falar nesse modelo de futebol. É o mesmo propósito, estão ali para o mesmo objetivo, aquele time ganhar, né? Só que como que o time é composto? Tem o técnico, né? Então, cada um tem a sua função. Eu não entendo muito de futebol, mas mais ou menos você me corrija. Tem o atacante, vou tentar. Tem o atacante, tem o centroavante, tem o zagueiro, tem o meio de campo, tem o goleiro. Cada um tem uma função diferente, mas com o mesmo propósito. As habilidades têm que ser diferentes. O que ataca é diferente de quem tá no gol. Bastante. Super, né? Então, mas o propósito ele é o mesmo. Então, acho que a gente chegou num bom exemplo. E é um exemplo interessante porque, assim, eu venho do futebol, né? Então, eu gosto de usar esse exemplo porque até mesmo entre os atacantes, você tem atacantes diferentes. Você tem um atacante que é mais rápido, você tem um atacante que é mais habilidoso, você tem um atacante que tem mais faro de gol. E, assim, um time, ele é montado exatamente assim. Ó, eu tenho um atacante que ele tem um faro de gol. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar um atacante rápido de um lado, vou colocar um atacante habilidoso do outro. Pra quê? Pra levar a bola até esse cara que faz o gol melhor. Então, todo time, às vezes, joga em função de um jogador. O melhor do mundo, por exemplo, Messi, todo time que ele tá é formado para que ele jogue. Por quê? Porque ele é o cara que vai decidir. Numa empresa seria mais ou menos isso. Sim, e olha a responsabilidade do técnico, que aqui é o sócio, o gestor, né, o líder. A responsabilidade de conhecer muito bem o teu time para colocar a pessoa certa no lugar certo para ter o melhor resultado e produtividade. Porque se você não olha para isso, e aí eu, como eu sou consultora de empresas, eu vou em muitas empresas e os gestores falam assim, poxa, mas fulano não faz. Poxa, mas fulano... Como se estivesse achando um culpado ou colocasse a responsabilidade totalmente nas pessoas que não tem a função de ser técnico. E é a função do técnico, a responsabilidade é do gestor de ter olhado para tudo aquilo, entendido e ter direcionado as pessoas. Agora eu quero tocar num assunto aqui que eu acho que é interessantíssimo. Isso acontece no futebol e nas empresas também. E como a gente já está usando essa analogia do futebol, eu vou falar no futebol. Dentro do futebol, existe uma coisa que existe em todo ser humano, que é um negocinho chamado ego. E um dos grandes papéis do técnico de futebol é gerenciar o ego dos jogadores, para que eles possam cada um fazer sua função e o time se dá bem. E quando o ego atrapalha, todo o time se lasca. Essa é a realidade. Na empresa, se nas empresas, você tem essa experiência em várias empresas de RH, de recursos humanos e tal, você vê muito o ego também atrapalhando as operações, ou o ego ajuda em algumas partes, como por exemplo, a gente sabe que vendedor trabalha bastante o ego para poder gerar resultado. Mas como numa equipe fazer com que o ego não atrapalhe? Eu acho que ego e vaidade é um problema do ser humano, né? Sim. A gente, os conflitos nascem por conta de ego e vaidade, né? Senão acho que não existiriam os conflitos. Então é algo que está lá dentro, que às vezes pode até ser incontrolável. E não tem como a gente ter poder em relação ao teu ego e vaidade. Eu posso te estimular, ser gatilho para estimular você a se sentir mais vaidoso, né? Ou direcionar isso, não? De certa forma, posso. Eu acho que a gente tem que equilibrar muito bem. Já viu um termo assim não sei se... Mas acho que eu vou falar esse termo aqui, tipo de bate-assopra. Sim, sim. Né? Então você vai lá, você chama atenção, mas ao mesmo tempo você dá uma maciada no ego, na vaidade. A gente tem que ter um equilíbrio para fazer com que o nosso time se sinta valorizado,
a ponto de, opa, sou reconhecido e essa empresa é justa com o que eu entrego, mas ao mesmo tempo eu tenho que deixar ele ciente que, opa, eu também não sou a última bolacha do pacote, nem a última Coca-Cola do deserto, e tem coisas que eu ainda falho, e eu tenho pontos de melhoria para serem corrigidos. É ser realista, mas saber colocar as coisas, né? Tipo aquela crítica sanduíche. Oh, você fez isso muito bem, isso aqui realmente deixou a desejar por isso, isso, isso e isso, mas o trabalho foi bem feito em tal coisa. Ali você dá Sim, cabe. uma equilibrada na coisa, e isso faz com que a pessoa entenda que ela errou, mas entenda também que ela é importante para todo o processo. Senão a gente também cria um monstro, né? E não tem, assim, conforme o negócio vai crescendo, as pessoas vão crescendo também. E conforme as pessoas vão crescendo, elas vão assumindo novas responsabilidades e elas precisam desenvolver novas habilidades. Então, nunca ninguém vai ser o melhor o tempo todo, porque se ele tiver a oportunidade de crescer, ele sempre vai ter novos desafios. Então, ele sempre vai ter novos pontos de melhoria a serem desenvolvidos. E assim, aí vamos entrar em outra questão aqui que eu acho que eu também lido com bastante gente, né? E eu percebo que é um dos pontos que eu vejo muita gente deixando a desejar, que é ouvir. É o quê? Ouvir. Eu acho que as pessoas, elas escutam, mas não ouvem. Falta dar uma atenção ao que os ouvidos dela captam para entender realmente, tipo assim, poxa, por que fulano tá tendo esse comportamento? Por que ciclano tá tendo esse comportamento? Ou por que o time tá tendo esse comportamento? Porque assim, a gente como líder, quando tem uma equipe muito grande, você vai ter que formar outros líderes que vão formar outras pessoas, etc. Como estar atento, ou quais as técnicas que são utilizadas para estar atento a isso? Então, eu vou fazer uma reunião com essa pessoa só para ouvir ela uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias? Isso realmente ajuda? Ou isso é uma perda de tempo, de reuniões intermináveis que só vai fazer com que a agenda das pessoas fiquem cheias? Qual a sua opinião com relação a isso? Eu acho que depende. Tem reunião que é super improdutiva. Já vi gestores fazerem reuniões de meio período e terminar a reunião com a pauta de quando será a próxima reunião para discutir o assunto da reunião que ninguém vê. Eu sou super objetiva, isso inclusive é algo que me incomoda bastante, porque eu acho que a gente tem que resolver o problema e não ficar alimentando. Então, nesse sentido, não. Em contrapartida, a gente precisa sim olhar. Tem coisas que você precisa de estar com o coletivo junto, para pensar junto, resolver junto, até para a comunicação estar alinhada. Senão começam os ruídos de comunicação. Eu combino com você, não combino com os demais. Como é que os demais vão saber o que a gente combinou? Então, a reunião serve muito também para isso, para direção. Eu gosto muito do modelo de metodologia Agile, são as metodologias ágeis. Scrum, por exemplo, Kanban. Ele traz um modelinho que chama Daily de reuniões, que eu gosto bastante. 15 minutos. Não pode de preferência passar em pé. De pé, não pode. Em pé, não pode passar de 15 minutos. É muito objetivo. O que você tem que fazer? Teve algum impedimento? Precisa de ajuda de alguém? Não? Pronto, acabou? Vamos pro plano de ação. Acho que falei muito rápido aqui, né? Mas vamos pro plano de ação. Então, a ideia é isso. Foco em resolver o problema. E não ficar alimentando situações que não tem nada a ver. E a escuta atenta é muito importante, porque eu vejo os gestores fazendo gestão do negócio, gestão de processos, mas esquecendo gestão das pessoas. E as pessoas, elas são esse ativo que precisa muitas vezes serem ouvidos, precisa serem observados, precisam de direcionamento, precisam de feedbacks, se esquece muito de dar feedback. Todo mundo sabe que precisa dar feedback, mas na real ninguém dá. De reconhecimento. Poxa, parabéns, Érico, pelo trabalho que você fez. O chamar a atenção. Eu não acho que o feedback tem que ser uma reunião de feedback. Eu acho que pode ser na hora. Errou, já tem que avisar na hora, porque depois passa muito tempo. Sim. Mas isso vai fazer com que a gente perceba no outro o grau de satisfação, a pessoa, a dificuldade, se ele precisa ser treinado, se ele precisa ser desenvolvido, porque você está estabelecendo uma conexão com os membros da sua equipe, conversas, até mesmo uma ligação, às vezes, oi, Érico, eu tô ligando para saber como é que tá, como é que foi a semana passada. Então, acho que esse tipo de atitude ajuda muito a gente identificar uma prevenção de qualquer tipo de problema. Porque se eu tenho um atacante, vamos voltar lá, um atacante, que ele não nasceu para ser atacante, aí tem a ver com propósito, né? Propósito e mercado de trabalho. Imagina você nascer, você sentir que o teu chamado, o teu negócio é ir pro ataque e te colocam no gol. Então, a pessoa vai ficar triste. A pessoa ela vai falar, não tá legal aqui, não tá legal aqui, não tá legal aqui. Ou não prestar atenção nesse talento, ele
perde não só o talento, mas também perde a inteligência de negócio, perde vamos dizer assim, ele perde, a concorrência ganha o entendimento do negócio dele através desses colaboradores, desses talentos que ele perdeu. Então o cara perde 2 vezes, né? E assim, falando em propósito, eu quero entender como vender esse propósito para o colaborador. Como entender se esse colaborador tem um propósito e como vender esse propósito a ele. Tem um caso que eu gosto bastante, que é um de Steve Jobs. Eu sou fã de Steve Jobs. É um dele quando ele contrata o CEO da Pepsi. Não sei se você já viu. Não, tá no filme. Eu adoro Steve Jobs ele pega também. e fala, você quer continuar o resto da sua vida vendendo água com açúcar ou você quer vir mudar o mundo comigo? E ele contrata com foco no comercial, né? Ele acaba o marketing... Ele muda completamente. Isso aí. E aí ele é expulso da própria empresa. Ele é expulso por esse CEO. Da exatamente. própria empresa dele. Mas ele vende pro CEO o propósito, né? Ele fala assim, você vai continuar vendendo água com açúcar e eu quero mudar o mundo com a gente. Então o cara pensa assim, poxa, realmente eu vendo água com açúcar aqui, deixa eu fazer uma coisa aqui. Qual o propósito? Como vender isso para o colaborador? E como entender se o colaborador realmente tem esse propósito ou não? Tá. Eu não acho que a gente vende. Assim, isso vai ficar gravado, aí daqui 10 anos, falando, nossa, a Bruna lá falou que não e eu mudei de ideia. Se eu mudar de ideia, que bom, significa que eu adquiri mais experiência, mais conhecimento, porque as coisas mudam, a gente vai percebendo. Sim. Mas nesse momento, eu não acredito que a gente vende propósito. Eu acredito que a gente, quando a gente pega a pá e vai tirando assim, cavando, a gente começa a fazer perguntas a ponto de cavar o suficiente e chegar na alma da pessoa e entender se o propósito está alinhado. E não eu vender. Então, ou essa pessoa tem ou ela não tem. Eu só tenho que descobrir isso. Que ela tem propósito, ela tem. Acho que todo mundo deve ter. O mesmo propósito. Agora, se tem o mesmo, eu preciso fazer perguntas para descobrir. Então, eu vou cavando. Eu vou cavando para me aprofundar, para chegar o mais próximo da alma desse indivíduo. E ali eu vou ter as respostas que eu busco para identificar se a visão de mundo dele está alinhada com a minha visão de mundo e se juntos a gente vai para esse propósito, para mudar o mundo no que a gente acredita. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa educacional e eu tenho como propósito o compartilhamento de conhecimento. Então, eu quero formar as pessoas para que essas pessoas impactem o mundo. Para eu encontrar pessoas que têm esse mesmo propósito, eu tenho que investigar, vamos dizer assim, perguntando, entendendo aquilo para ver, poxa, se essa é uma pessoa que ela não gosta de compartilhar conhecimento, por exemplo, já era, né? É isso, são através de perguntas, né? Então, até respondendo como fazer através de perguntas, a gente vai identificando o que você gosta, como você vê daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Se você tivesse hoje 1 milhão, 2 milhões na conta, o que você faria? Você já consegue entender, né? Da pessoa que vai responder, nossa, eu iria viajar o mundo inteiro, da resposta de que eu não faria nada, faria exatamente o que eu estou fazendo hoje, que já é quem está vivendo o seu propósito, e a resposta de, pagaria minhas dívidas e sumiria para um outro país. Cada um vai ter a tua resposta. Que é a pessoa que o não que tá diz satisfeito muito com o que do faz, propósito. Né? Esses dias eu vi um vídeo de uma menina que ela gravou a demissão dela por fit cultural e depois ela foi explicar o porquê. E aí eu fiquei pensando, e as pessoas todas falando, dando razão, algumas dando razão a ela, outras não, e qual foi o motivo? A empresa pediu a ela que ela compartilhasse um conhecimento que ela tinha sobre design com a empresa, com os outros colaboradores. E ela se negou. E aí a pessoa responsável pela RH, depois de um tempo, demitiu ela e falou que realmente a cultura da empresa é de compartilhar o conhecimento entre os colegas e tal, e que ela não compartilhava disso, então não dava para continuar. E aí ela justificou o quê? Mas eu paguei X valor para aprender isso e eu vou chegar lá e ensinar a pessoa por nada? Certo, é o motivo dela. Mas se uma empresa, ela tem, e pelo que eu entendi era uma empresa de cursos, ela tem no DNA dela compartilhar conhecimento com as outras pessoas. Então, esse seria um exemplo de uma pessoa que não... exemplo, crenças e valores completamente diferentes. Então, a empresa valoriza a disseminação do conhecimento e a pessoa não valoriza a disseminação do conhecimento se ela entender que em algum momento possa significar prejuízo financeiro para a vida dela. A empresa acredita que o caminho, e aí para o mundo ser melhor, né, ou para as pessoas que fazem parte terem oportunidade, a gente precisa ajudá-las. No caso dessa pessoa, não, ela não pensa dessa forma. E aqui é interessante que a gente passa
por um caminho que não tem certo e errado. Sim. Nem melhor, pior. Sim. São crenças e valores. Volto a dizer, as pessoas matam e morrem por aquilo que elas acreditam. Por isso que a gente fala em não discutir sobre religião, política Futebol. e futebol. Porque é da briga. E as pessoas assim, aí, campo de... Gente, eu vejo coisas, reportagens horrorosas. Eu tenho medo. Eu fui uma vez no jogo, há muitos anos atrás, com um namorado que eu tinha, da Lusa. Portuguesa? Super tranquilo. Não, aí não dá B.O., não. Só pra você Raramente. entender. Então, por isso. Mas é complicado, porque você vê, assim, ainda mais as torcidas organizadas dos times, que são os principais, a gente vê morte. Hoje é até proibido, né? Lembra o eu vaso? torço Uma pro- vez jogaram um vaso sanitário, porque as pessoas matam e morrem por aquilo Eu sou que elas acreditam. palmeirense e, assim, hoje eu vou nos jogos em São Paulo tranquilo, por quê? Porque não existe torcida mista mais. Então, eu Então, tô por jogo- fora. jogo Mas do- tem jogo- muita coisa ainda que acontece. Principalmente em outros estados. Tá. Porque acontece ainda mesmo assim. Só que, por exemplo, um Corinthians e São Paulo hoje, pra você ter uma ideia do que uma crença faz, né? Corinthians e Palmeiras. Quando o jogo é no Allianz Parque, que é a casa do Palmeiras, só a torcida do Palmeiras. Não pode entrar a torcida do Corinthians. Quando é na casa do Corinthians, só a torcida do Corinthians. Por quê? Porque antes, quando colocava junto, É isso. sempre dava... E aí a religião também dá encrenca, né? E política, né? Que também dá muita encrenca. Então, não existe certo e E, assim, errado. um dos comentários que eu fiz sobre isso, não comentei na postagem da menina, mas comentei lá em casa, foi exatamente isso. Falei, poxa, beleza. Ela tem todo o direito de falar, não, eu paguei para aprender isso e eu não quero compartilhar. E a empresa, ela tem todo o direito de falar, beleza, eu quero contratar pessoas que querem compartilhar o conhecimento. Acabou. E existe a pessoa que se encaixa no modelo mental da empresa e existe uma empresa que essa pessoa vai se encaixar perfeitamente. Sim. Por isso, a importância das perguntas, porque se gasta muito dinheiro contratando errado. Então, e o tempo que ela ali contribuiu? Você poderia Fora- ter economizado, né? Você economiza da contratação, do treinamento, o tempo que ficou para repor aquilo ali, ou a produtividade que é perdida. E assim, eu entendi o raciocínio dela. Ela mostrou o racional dela. O racional dela era, eu vou compartilhar meu conhecimento que eu aprendi na pós-graduação e paguei X valor pela pós-graduação. Alguém vai aprender isso, eles vão pagar menos para ela, vai me demitir. Beleza, é um racional se seu chefe for muito burro. Porque se você está formando outros profissionais com uma capacidade melhor, o que eu vou fazer com você? Fala, ponto, vem para um cargo de liderança aqui para formar as pessoas que estão entrando, para a gente conseguir fazer o trabalho com mais qualidade e você é que vai se dar bem. Então, assim, a forma de pensar também faz com que a pessoa se dê bem na carreira ou não, né? Sim. E aí a gente vai muito para uma linha de propósito, qualidade de vida. Eu vejo que a geração mais jovem, Millennium, geração Z, que é um assunto bem polêmico, principalmente quando a gente compara com a X, com os baby boomers, e a forma de pensar também gera muito conflito Sim. geracional. Mas é uma geração que tem um olhar hoje mais voltado para o propósito, mais voltado para a qualidade de vida. Antigamente, o padrão de mentalidade dos baby boomers, a gente está falando aqui das pessoas que nasceram até a década de 70 e alguma coisa. São o pessoal de o 60 X, anos, aí 50 para cima. Aí eu sei que de 80 para... Aí tem o Y de 80 para cá, que pega um pedaço da minha idade, quer dizer, pega a camada da minha faixa etária, você é da mesma geração do que eu. Você só é um pouquinho mais novo, eu sou de 86. Acho que 84 começa a geração Y. Não tenho certeza, mas é ali meados 90 disso. e pouco, geração Z. Z e as demais. Então, o que a gente percebe? Que essa geração antes da nossa, X, que nasceu 80 para trás, valorizava muito o trabalho duro, o trabalho árduo. Você passar por cima das suas emoções, do seu propósito, para fazer a vontade do seu chefe, que acho que não é o líder de hoje. Entrar no seu emprego, passar 30 anos trabalhando na mesma coisa, era fazer carreira era bonito. Era bom se você... Hoje em dia, eu faço processos seletivos, né? E a gente vai avaliar os currículos, a geração nova não fica 6 meses, não passa de 1 ano nas empresas, porque se não encontrar o propósito... E aí, é claro, vai ter outras vertentes ali, que cada um olha de um jeito, mas... eu acho que tudo tem seus prós, né, e seus contras, mas isso diz muito mais ainda sobre os sistemas, porque é um sistema que funcionava de uma forma no passado,
se forma hoje um sistema novo e aí a gente põe esses sistemas para trabalharem juntos, porque a gente está falando do quem construiu até agora e dos que vão construir daqui para frente, porque a gente precisa deles. Aí vem um e fala, você não constrói nada, você com 6 meses está mudando de emprego, eu trabalhei 30 anos na mesma empresa. Aí o outro fala assim, você trabalhou 30 anos na mesma empresa, mas adoeceu nessa empresa e você não viveu sua vida por causa da empresa. E aí vira muitos conflitos. E como lidar com isso? Fusão e aquisição de empresa mesmo. É um excelente exemplo. Vem e tira, metade sai, né? Tem as pessoas que saem, etc. Como lidar com isso? Acho que se a gente conseguir fazer perguntas corretas e sempre olhar para o indivíduo, para o profissional, com base em experiência, competência técnica, competência comportamental, perfil comportamental e valores, se a gente olhar para o todo, a gente vai ter mais assertividade, mais facilidade de ter pessoas que não vão gerar conflitos e vão ajudar. Porque toda regra tem exceção. Tem muita gente de uma geração e da outra que pode participar de um sistema diferente, porque a gente vai voltar de novo, o propósito é o mesmo. Está acima desses conflitos, né? Apesar da forma como eu vejo é diferente, mas o propósito é o mesmo. Então, o propósito é transformar a vida das pessoas através da educação, independente da geração, independente da idade, independente se um é especialista em comunicação e o outro é especialista em engenheiro, enfim, especialista de exatas. São completamente diferentes, mas juntos essas competências podem se unir, mas juntos eles olham para o mesmo propósito, que é transformar a realidade das pessoas através da educação. E quando essa pessoa de exatas vê que o da comunicação está trazendo mais alunos, e quando o de comunicação vê que o de exatas ajuda ele com relação aos números para o propósito ser alcançado, todo mundo fica feliz. A gente percebe que a gente precisa do outro. Uma andorinha só não faz verão. Nós precisamos. Ninguém vai sozinho a lugar nenhum, né? Então, a gente precisa uns dos outros. E ninguém vai ter ninguém vai ter as habilidades necessárias para fazer tudo. Ninguém vai ter o conhecimento disso tudo. Ninguém vai conseguir ter tempo para fazer isso tudo. Porque, às vezes, você sabe, por exemplo, eu já trabalhei com programação. Hoje, a minha empresa cria sistemas também na vertente educacional. Hoje a gente está criando um, mas eu não programo mais. Por quê? Porque eu entendi que o meu propósito não está ligado exatamente a eu trabalhar com a programação. Por mais que a programação está incluído em tudo que eu preciso fazer para alcançar meu propósito. Então eu entendi, aí eu preciso de quê? Eu preciso de pessoas que saibam fazer isso também. Então, assim, não é porque eu sei fazer uma coisa que eu não vou contratar alguém que faz aquilo. Até porque eu contrato pessoas que são muito melhores do que eu naquele ponto específico. E assim, aí vamos trazer você para a posição de dono. Lembra que existem as fases da empresa? Fase de sobrevivência. Você está começando, você não vai trazer os melhores para trabalhar no teu time, porque muitas vezes, se a gente for olhar a realidade brasileira, 98% das empresas começam com empréstimo, com nenhum dinheiro, com dinheiro emprestado da família. 2% que começa com aportes financeiros. Então, é a grande... Eu comecei com R$300. Então essa é a realidade. Então, você não tem dinheiro. É você, o amigo ou o sócio trabalho. Alguém da família, que vai começar aquilo. Então, você vai começar colocando a mão na massa. Verdade. Mas, conforme você vai passando das fases, tem uma hora que você tem que ir para o estratégico, porque a visão de negócio vem do fundador, vem dos sócios. Ele não tem como a gente esperar. Acho que é por isso que não dá para sair copiando tudo, né? Que negócio bacana, deixa eu copiar. Quantas pessoas copiam e esse negócio não vai para frente? Porque ela não conhece o próximo passo. Sim. O próximo passo é de quem criou aquilo, entendeu? Porque ele tá vendo a metros de distância. Ele tem a visão do que aquilo vai gerar lá na frente. Então, com o tempo, a pessoa precisa estar no estratégico. Ela precisa pensar e melhorar o negócio muito mais do que executar. E aí a gente precisa de times, aí vem o time tático, para pensar e melhorar um pouco e executar um pouco. E o time operacional, que é para executar muito e pensar em melhorar o negócio muito pouco. Sim, sim. Então, também tem as fases. É interessante porque, assim, por mais que a gente fale de ter o mesmo propósito, dentro da engrenagem ali vão ser funções totalmente diferentes e que em cada fase do negócio
vai precisar até de pessoas diferentes, né? Muitas vezes. Então, assim, eu acho interessante porque tem alguns negócios que eu já tive, ou que eu já participei, que todo mundo tinha o mesmo propósito, mas teve um momento que teve que separar. E a coisa foi tão natural que, por mais que tinha o mesmo propósito, todo mundo falou assim, não, peraí. Mas eu acho que alguma coisa mudou. É isso que eu ia falar. Alguma coisa... No início era assim. Aí o propósito é alcançar aquilo. Só que chegou no momento em que algumas pessoas acharam, eu acho que o melhor caminho para alcançar esse propósito é esse. E outros falaram, eu acho que o melhor caminho para alcançar esse propósito é esse. E aí, se a maturidade for pouca, vira briga. Se tiver uma boa maturidade, vai falar, ok, beleza. Se não dá para caminhar junto, vai ser bom pro propósito. O caminho que conseguir chegar lá, e se os dois chegarem, melhor ainda. Mas cada um faz da forma que acha que deve ser feito. E aí muitas vezes surge um concorrente dentro, ou os sócios acabam criando negócios diferentes, ou um vende a sociedade, ou alguma coisa do tipo, acontece. Você acha que isso é comum de acontecer? E você acha que a rotatividade das empresas também está ligada a isso? Por exemplo, eu tenho o mesmo propósito, mas eu acho que o caminho que a empresa está seguindo não é o caminho que eu seguiria. Eu não vou chamar de propósito, então. Eu vou chamar de o objetivo que muda, né? E aí o objetivo é o maior, e aí o objetivo do objetivo nascem as metas. Mas eu acho que não é propósito. Porque sabe, eu acho, voltando a falar, hoje eu acho isso. Sim. Que o propósito, não é todo mundo que sabe qual é o teu propósito. O propósito a gente descobre com o tempo, com a experiência. A gente vai descobrindo a nossa essência e o que a gente veio fazer no mundo. Eu acredito que cada um de nós vem no mundo para fazer algo que ninguém pode fazer. É único. Assim como a nossa impressão digital ela é única, existe algo que só eu, Bruna, posso fazer, só você, Érico, pode fazer. E o problema é que às vezes a gente está fazendo coisas que outras pessoas não é o que a gente quer fazer. Para chegar nesse nível de propósito e realização, é um trabalho árduo de autoconhecimento, de ganho de experiência. Então, eu acho que naquele momento as pessoas confundem propósito com meta ou com objetivo. E meta e objetivo muda, porque a nossa vida muda. Pensa o seguinte, você casou, você tem 7 filhos. Você falou pra mim que quer ter 7 filhos, você que falou que quer ter 7 filhos. Seus 7 filhos nascem. Seus objetivos e metas vão mudar. Porque a tua vida muda. Alguém morre da tua família, alguém muito querido. Você era solteiro e você casa. Tudo isso muda como é que a gente vai seguir. Mas isso não tem a ver com o propósito. Eu traria como algo alinhado a um chamado. É como se nós fôssemos chamados por períodos para fazer algumas coisas diferentes até chegar no momento que você está preparado para viver o teu propósito. É interessante isso, e aí eu vou entrar em outro ponto que também é bastante polêmico e que muita gente fala. Eu quero viver o meu propósito, mas eu tenho que pagar minhas contas. Então, como lidar com isso? Eu sei, vamos supor que alguém descobriu. O meu propósito é trabalhar com arte. Mas arte não dá dinheiro, eu tenho que pagar minhas contas. E aí, como lidar com isso? Assim como o exemplo que eu falei da empresa, que a empresa, quando ela inicia, ela tem que passar pela fase de sobrevivência. E na fase de sobrevivência, tem como ela ficar querendo inventar motas e não fazer dinheiro? Não tem como, porque ela precisa passar desse processo para ter caixa suficiente para começar a contratar, para depois se organizar, para depois chegar na excelência. A nossa vida, vamos trazer como uma empresa também. Como é que eu vou viver? Aí eu vou para a pirâmide de Maslow, Sim. Que é necessidades básicas, segurança, depois tem mais um, até chegar a propósito e realização. Como é que eu vou pensar em propósito e realização se eu não tenho o que comer? Isso é impossível. Então, a pessoa que faz essa pergunta, ela não está errada, ela está certa. Só que ela tem que ter um plano de vida. Então, é o seguinte, nesse momento, eu não consigo viver o meu propósito ainda. Mas o que eu posso fazer para resolver o meu problema base? Para ter o mínimo para eu sobreviver, para começar a guardar dinheiro, para começar a estudar, porque não tenho dinheiro para estudar. Mas tem bastante conteúdo gratuito, algo que você possa fazer para aprender novas habilidades, para começar a fazer coisas diferentes, para gerar resultados diferentes e aí ter mais dinheiro e ir subindo essa escala. Até o momento que você vai poder viver o teu propósito. Você acredita que boa parte das pessoas não estão preparadas para passar por esse processo e chegar ao propósito? E elas querem viver o propósito hoje? Principalmente essas novas gerações.
Porque, assim, se a gente for pensar antigamente, a gente falou essa questão de a pessoa ficar muito tempo no mesmo emprego, a pessoa tinha planos muito mais longos, a coisa acelerou muito de uns anos para cá. Antigamente, as pessoas paravam para pensar assim, poxa, na quinta-feira, ou sexta-feira, não lembro, vai ter a tela quente que eu vou assistir o filme tal, que dura 2 horas. Hoje não, hoje é assim. Eu vou assistir as séries. Cada vez a série antigamente era 2 horas, caiu pra 1 hora e meia, caiu pra 40 minutos. Já tem série com episódios de 10, 12 minutos. A coisa tá sendo muito mais Sim, rápida. E sim. você acha que no mercado de trabalho essas pessoas não estão com esse perfil também? De querer viver o propósito logo. E isso frustra elas, por quê? Porque ela não consegue viver o propósito de primeira, porque ela tem que pagar as contas, ela tem que fazer alguma coisa. E essas pessoas acabam tendo mais problemas psicológicos, acabam tendo mais frustrações por causa disso? Ou eu tô viajando? Eu acho que tem algo que faz sentido na tua fala. Eu não sei afirmar com toda certeza e convicção, até porque eu não tenho todo o conhecimento, né, do mundo e o que passa das pessoas, mas eu teria uma teoria. Eu penso que as pessoas, sim, elas estão mais ansiosas. Esse acesso rápido atrapalha a forma como as pessoas elas lidam com a vida, até que tá aumentando o TikTok, dancinha, 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 o aumento de pornografia tá enorme, porque estimula muito, né? Então, a gente tem que tomar cuidado em relação à ansiedade. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão mais ansiosas, buscando isso, mas não tem base e nem tem o tempo para descobrir, né? Elas não se permitem ter o tempo para se descobrir o que elas querem. E talvez isso venha também de uma geração que é fruto de uma outra geração que se preocupou tanto com outras questões que não conseguiu colocar muita energia, de repente, na estrutura familiar. E a gente vai entrar numa polêmica em algumas questões, mas eu tenho algumas teorias, mas eu acho que faz sentido a tua fala, sim. A gente vai muito pra parte sociológica da coisa, né? Porque assim, Estrutura talvez nem familiar. 8 nem 80. Eu acho que talvez faltou equilíbrio para uma parte se dedicando muito ao trabalho, pouco à família. Aí você tem uma outra que quer se dedicar mais à família que ao trabalho, e aí vem outra que não tá nem aí pra família nem pro trabalho. Eu quero só viver a minha vida aqui, e aí aumenta o número de pessoas que não querem ter filhos, aumenta o número de pessoas que só querem viver viajando, e muitas pessoas que nem querem mais nem se casar, né? E assim, tá tudo bem, cada um escolhe o que você quer, mas as gerações têm mudado essas coisas com a rapidez absurda, e isso implica muito no mercado de trabalho. Então, nós como empresa, aí é uma pergunta como empresário, como que eu consigo, mesmo se você acha que o propósito ele é tão forte a ponto de essas pessoas conseguirem conviver, sendo de lados políticos diferentes, sendo de crenças sobre a vida tão diferentes, como, por exemplo, boa parte da geração Z e geração Y, X, elas conseguem conviver só pelo propósito? Se o propósito for maior, sim. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou filha única do meu pai e da minha mãe, mas meus pais casaram algumas vezes e tiveram filhos, e todos os meus irmãos são meios irmãos, eu considero como irmãos. As minhas irmãs são completamente diferentes do que eu, a ponto de que se a gente for entrar em algumas ideias, daria briga. Sim. Só que eu me dou super bem com elas, porque o nosso propósito em viver a estrutura familiar e viver a família é muito maior do que o que eu acredito e elas acreditam. Então, a gente coloca um respeito, porque a gente precisa conviver bem. Se a gente não tivesse esse propósito maior, a gente ia sair no pau. O que acontece com irmãos, de repente, que não se falam. Sim, sim. Ia ter bem comum, né, nos últimos anos do nosso país. E eu vejo, nas suas falas, assim, sobre essa questão de propósito, eu vejo muito hobby conquista que a gente criou aqui nisso, que é um hobby de inovação, né? E a gente tem um time que se você for pegar assim, analisando pessoa por pessoa, são pessoas completamente diferentes. Tem pessoas de religiões diferentes, de opiniões diferentes sobre diversos assuntos, mas quando a gente fala assim, poxa, vamos desenvolver o ecossistema de inovação. Todo mundo tá ali lutando por isso, e foi o que fez em 3 anos a gente crescer absurdamente. E assim, qual a ligação que você entende entre o crescimento exponencial de empresas
com essa cultura, com esse propósito, etc. Porque eu observando, não sou da área de RH, etc., mas o que eu observo é as empresas que conseguem alinhar os seus propósitos com o propósito das pessoas que estão com elas, dos colaboradores, dos outros stakeholders, elas conseguem um crescimento muito mais acelerado e elas conseguem ter menos problemas ao longo do tempo. Isso é real? Até que ponto impacta a cultura dentro das empresas, esse fit cultural com os funcionários, no crescimento de faturamento, de receita, de lucro? Eu concordo porque, principalmente quando você fala da aceleração. Com certeza, se você está trabalhando com um time, olhando no mesmo propósito, sabendo gerenciar, colocar a pessoa certa no lugar certo e desenvolver esses talentos, a aceleração, assim que eu falaria aqui, aceleração, né? Ela cresceria. A exponencial. Pronto, a escalabilidade é muito maior por conta disso. Porque as pessoas, elas estão ali vivendo, se não for o propósito, mas a meta daquele momento delas. O objetivo dela daquele momento e fazendo o que elas gostam de fazer. Porque eu estou colocando a pessoa certa no lugar certo. Então, eu produzo mais, eu não procrastino. O que a gente procrastina no trabalho? As tarefas que a gente não gosta de fazer. Sim. Tudo que a gente gosta de fazer, se deixar, a gente fica, entra no estado de flow. Sim. Esquece até da hora. Então, imagina você conhecer os seus colaboradores a ponto de descobrir o estado de flow deles para que eles façam aquilo que eles amam fazer e você criou um monstro. Então, é lógico que ele vai avançar, vai acelerar muito mais rápido. Então, um dos segredos de criar uma empresa que cresça mais rápido, que fature mais, que gere mais negócios é ter um time bem alinhado com o propósito. E, antes disso, saber qual que é o propósito, quais são as diretrizes estratégicas do negócio. Para ir, né? Porque tem isso também. Tem sócios que nem sabem. Se eu não souber ou identificar mal o meu propósito, eu também vou errar nisso. A pessoa sabe quem ela é e para que ela está fazendo aquilo. Como é que ela tem vai um autoconhecimento grande liderar aí, alguém para acompanhar? E aí entra outra questão. A gente já indo aqui para os nossos finalmente. Tem outra questão que é o seguinte. Tá certo, eu descobri o meu propósito, o propósito do meu negócio, e tem uma pessoa que ela tem o propósito do meu negócio completo. Ela tem o sangue no olho, tem o propósito, mas não tem o conhecimento, a capacidade técnica e etc. É a pessoa que você sabe assim que vai dar o sangue pelo seu negócio, mas que não entende nada sobre aquilo. Aposto, dou capacitação, ou fala assim, se capacite, depois a gente vê. Tá. Meu modelo de gestão, eu gosto mais dessas pessoas. Eu prefiro apostar em quem tem o coração junto com o meu. E aí a gente trabalha um treinamento e desenvolvimento para ela evoluir, porque a gente sonha o mesmo sonho, eu estou realizando o sonho dela e ela está nos ajudando a realizar o nosso, do que eu trazer uma pessoa que tem todas as competências, todas as características, mas está com o coração em outro lugar. Porque é só uma questão de tempo para ela ir embora. Sim, que legal. Também penso assim. Eu preferi perguntar para ver se se alinhava, mas gostei bastante. E assim, já estamos indo para nossos falas finais aqui. E aí eu quero te pedir algumas coisinhas. Primeiro, quero que você deixe aí um recado para o pessoal sobre essa questão de propósito, quão importante é isso para o empresário, para os colaboradores e o resultado disso para as pessoas. Segundo, deixar uma frase aí para a galera aí do Nexus Podcast e a indicação de algum conteúdo. Pode ser um livro, pode ser um vídeo, pode ser um podcast, pode ser um documentário, pode ser uma revista, pode ser o que você quiser. Mas você fala assim, ó, pode assistir, pode ler, que vale a pena. Tá. Bora lá? Vamos lá. Eu acho que, primeiro, o autoconhecimento, invista no seu autoconhecimento como pessoa, independente se você é empreendedor ou não. Você precisa se conhecer. Eu acho que o primeiro passo para de tudo, é a gente conhecer, saber quem a gente é, porque isso abre várias portas para entender qual que é o nosso destino, o que realmente a gente busca. Uma frase seria, eu falo muito, eu tenho um curso de líderes e eu falo assim, conhecimento sem ação não gera transformação. Então, eu busco autoconhecimento, eu tenho acesso ao conhecimento, eu descubro o que eu quero fazer, quem eu sou, o que eu tenho de melhor, quais são meus pontos de melhoria, meus pontos fortes. Poxa, eu tenho ali um plano para poder avançar, mas eu não faço nada com isso. Então, eu acho que a gente ser protagonista mesmo, colocar em prática tudo que a gente aprende.
Eu acho que é importante descobrir para que a gente veio no mundo. Por isso o autoconhecimento. Porque é o que vai trazer sentido para a vida. Tem muita gente hoje com uma vida sem sentido. Eu acredito que é porque não descobriu o sentido do porquê você veio ao mundo. Porque existe um sentido. Então, descubra ele através do autoconhecimento. E aí, um livro que me ajudou muito, eu tive o ano passado um momento muito difícil. Apesar de todo o meu conhecimento, eu passei por um processo de divórcio, foi muito doloroso. Enfim, e aí eu me senti perdida, porque eram muitos anos sem identidade, quem sou eu. E um livro que me ajudou muito, na verdade, foi uma virada de chave mesmo em relação ao meu posicionamento. É um livro simples, do Thiago Brunet, chama Descubra o Seu Destino. Já li. Tem uma frase ali, quando ele fala sobre Noé, vou dar um spoiler rápido, ele fala assim, se até Deus mandou o dilúvio para construir tudo de novo, porque eu não estava aceitando, a minha frustração era muito grande, a minha ideia, se até Deus fez isso, por que você não pode recomeçar? Então, assim, foi uma virada de chave para quem quer recomeçar, para quem quer ter um novo destino, um novo começo. E é um livro curto, né? Pequenininho, eu li em 2 dias. Então, assim, ele é uma delícia de ler, inclusive, leve. Então, essa é a minha dica para vocês. Que massa. Quero agradecer imensamente, Bruna, pelo seu tempo, por compartilhar de tanto conhecimento com a gente. E nós vamos ter outras oportunidades ainda, se Deus quiser. A gente vai bater papo sobre outros temas. Muito obrigado. E as portas do Nexus Podcast estão sempre abertas para você. Eu que agradeço. Valeu, pessoal, e até o próximo Nexus Podcast.